Conceda a palavra ao ilustre deputado Jair Bolsonaro, PP, Rio de Janeiro. Sua Excelência, por 3 minutos à tribuna. Senhor presidente, eu quero manifestar minha preocupação com 2 PECs recentemente aprovadas aqui. É a PEC do trabalho escravo e a PEC da empregada doméstica. A primeira, o trabalho escravo, é bem clara. Diz que todo aquele que esteja quer na área rural ou na área urbana, que porventura tem alguém em trabalho escravo ou análogo, e esse conceito é muito amplo, terá sua propriedade expropriada, ou seja, ele vai perder sua propriedade. Agora, fazendo um paralelo com a PEC da empregada doméstica. Domingo eu perguntei para uma deputada do PT, lá no Rio de Janeiro, se um aposentado, se uma pensionista, ou se um trabalhador negasse algum direito trabalhista à sua empregada doméstica, que agora está muito amplo esse direito. Se aquilo poderia ser entendido como um trabalho análogo à escravidão. Ela falou que sim. Daí eu falei o seguinte: se nós puxarmos então a PEC do trabalho escravo, associar a PEC da empregada doméstica, esse trabalhador, esse aposentado que está no apartamento, numa casa aqui na área urbana do nosso país, poderá ter a sua propriedade expropriada. Isso é claro, é cristalino. Eu não sou advogado, ok? Sou apenas um capitão do Exército Brasileiro, fiz um curso superior por fora de educação física, mas estou há 22 anos aqui dentro. Está bem claro isso aí, é o fim da propriedade privada. Deputado Miro Teixeira, se estiver errado, por favor, os teus conselhos são muito bem-vindos, até para eu não falar demais. No meu entender, é o fim da propriedade privada. Por quê? Um aposentado, cujo teto aí está em torno de R$4.000, não vai ter como manter um empregado doméstico em casa com esse encargo trabalhista. Deve querer negociar por fora. E ao ser denunciado, com toda certeza isso vai ser, porque é como um casamento, depois que ele se desfaz, o mundo se acaba, ok? Numa possível demissão, esse patrão aposentado vai ser denunciado. E ele está em curso agora, sendo enquadrado, não na PEC da doméstica, mas na PEC do trabalho escravo. E poderá ter o seu apartamento, sua casa, sua chácara expropriada. É o fim da propriedade privada. E nós sabemos aqui que o PT trabalha nessa linha. Eu até sempre digo, o PT critica o que gosta, ditadura e dinheiro, e elogia o que não gosta, pobre e democracia. Essa é a linha. Então, à margem dos escândalos retumbantes de corrupção no nosso país, o PT trabalha aqui na questão ideológica. E o PSDB e o DEM não abrem os olhos para isso. E eu cito isso porque são partidos de oposição. Então, pessoal, atento, porque o que está em jogo aqui é a manutenção, a perpetuação do poder. E temos um partido que é amante de ditaduras. Se não fosse, não vivia aí com Fidel Castro, com Ahmadinejad, com Evo Morales, com Chávez, etc. Obrigado pela atenção e pelo tempo, senhor presidente. Brasil, um projeto de lei para acabar com a propriedade privada. Você sabe o que é isso? Isso é um projeto que pode fazer com que você perca a sua casa, tá? Aquela casa que você tanto trabalhou para poder conquistá-la, de uma hora para outra você pode perdê-la, tá? Você, idoso, que trabalhou a vida inteira, que comprou imóveis para poder alugar, para ter um complemento salarial no final da sua vida, vocês podem perder os seus imóveis que estão alugados. Então prestem bastante atenção nisso que eu vou mostrar aqui para vocês. Prestem atenção. Isso aqui é um decreto, esse é o decreto 8243, tá? Feito em maio de 2014, tá? Isso aqui é da Presidência da República, tá bom? Isso aqui foi feito por Dilma Rousseff, tá? Aqui, a Presidenta da República, no ato, no uso de suas atribuições, blá blá blá. Esse decreto institui a Política Nacional de Participação Social, PNPS, e o Sistema Nacional de Participação Social, SNPS, e dá outras providências. Bom, esse decreto aqui, ele institui os conselhos populares, e a partir dos conselhos populares, todo litígio a respeito de invasão de terras
rurais e urbanas deixaria de ser decidido pela Justiça brasileira e passaria a ser decidido pelos Conselhos Populares, que é o que cria esse decreto aqui, tá? Nesse decreto aqui, os conselhos são formados por quem? Dentre as diversas pessoas que formariam os Conselhos Populares, estão lá os movimentos sociais institucionalizados ou não institucionalizados, como, por exemplo, o MST, o MTST, ou seja, esse pessoal invade a sua casa, tá? E depois são eles mesmos que vão decidir, né, que eles vão estar participando desses conselhos populares, eles mesmos irão decidir se eles podem ficar com a sua casa ou não, entendeu? Bom, vamos ver a problemática disso aqui. Então aqui, ó, para os fins deste decreto, considera-se sociedade civil. Quem que é a sociedade civil que vai participar dos conselhos populares? É o cidadão, os coletivos, os movimentos sociais institucionalizados ou não institucionalizados, suas redes e suas organizações. Então tá, agora vamos ver o seguinte. Esse decreto aqui estava em vigor e aquilo lá foi no início de 2014, né? Agora, deixa eu ver se vai dar para pegar aqui. Exatamente após as eleições, tá? 2 dias após a eleição, a Câmara dos Deputados derruba o decreto bolivariano de Dilma Rousseff. O projeto era destinado a criar conselhos populares em órgãos da administração. Isso aqui, gente, foi no dia 28 de outubro de 2014. Agora tá dando para ver, olha, tá? As eleições ocorreram no dia 26. No dia 28, esse decreto foi derrubado pela Câmara, faltando ainda ser derrubado pelo Senado, ok? Mas vamos ver o seguinte, o que fizeram um dia depois. Dia 28 de outubro de 2014, ele foi derrubado. Mas no dia 29, entrou um projeto de lei feito pelo pessoal do PSOL, né? Chico Alencar, Ivan Valente e Jean Willis, tá bom? Vamos ver aqui a data disso aqui que eles entraram. Qual que é a data? 29 de outubro de 2014. O decreto caiu no dia 28, no dia 29, um dia depois, eles estavam entrando com esse projeto de lei. O que é esse projeto de lei? Esse projeto de lei é exatamente o mesmo decreto, tá? Preste atenção. Institui a Política Nacional de Participação Social, PNPS, e o Sistema Nacional de Participação Social, SNPS, e dá outras providências. Gente, o texto é igual, tá? Olha aqui, ó. Sociedade civil. O que é sociedade civil? O cidadão, os coletivos, os movimentos sociais institucionalizados ou não institucionalizados, suas redes e organizações. Gente, esse texto é o mesmo daquele decreto. Vamos clicar aqui no... Opa, que outra coisa. Vamos voltar aqui no decreto. O que está aqui no artigo 2? Para os fins deste decreto, considera-se... aquilo ali que eu tinha mostrado, né? Olha só, vem falando aqui da sociedade civil, Conselho de Políticas Públicas, Comissão de Políticas Públicas. Vamos ver no projeto de lei. Sociedade civil, Conselho de Políticas Públicas, Comissão de Políticas Públicas. Gente, o texto é o mesmo, tá? É o mesmo texto, tá bom? Agora, quer ver? Deixa eu mostrar uma coisa grave aqui para vocês. Quais são os objetivos do PNPS, tá? Consolidar a participação social
como método de governo. Presta atenção nisso aqui, gente. Para isso aqui, esse é um método de governo, tá? Esse é o objetivo desse decreto. É transformar a participação social, que é a participação do MST, do MTST e de outros ligados ao governo bandido que a gente tem, como método de governo, tá? E eles vão decidir, eles vão ter o poder do judiciário para poder decidir se a sua casa vai poder ser invadida ou não. Agora é o seguinte, esse projeto de lei aqui, ele tinha sido paralisado na Câmara, só que voltou agora, tá? Bom, hoje é dia 29 de julho, aqui olha, hoje é dia 29 de julho de 2014, madrugada, ok? E ontem, dia 28 de julho, eu falei 2014, 2016, hoje dia 28 de julho, ontem dia 28 de julho de 2016, aqui olha, comissão aprova projeto que retoma a criação de conselhos de consulta popular. São os conselhos populares que vão decidir se a sua casa vai poder ser invadida ou não. Se invadida não, se a sua casa vai poder permanecer invadida, porque o que eles querem com isso aqui, galera, é acabar com a propriedade privada no Brasil. O Brasil não teria mais propriedade privada, você não teria mais o direito de propriedade, você teria o direito de posse, tá? É isso que eles querem fazer. Aqui, olha, decreto que instituía a Política Nacional de Participação Social foi derrubada pela Câmara em 2014, né? Mas eles estão retomando pontos aqui de um decreto e tal. Bom, o decreto foi editado com a justificativa de permitir que a sociedade civil opinasse no processo de formulação de políticas públicas em resposta às manifestações de rua, mas o texto acabou sendo considerado uma tentativa de aparelhamento político pelo governo federal. Galera, aqui, esse aqui é o número do projeto de lei, 8048/14, do Chico Alencar, do PSOL do Rio de Janeiro, foi aprovado pela comissão com uma mudança. O deputado Vicentim, que é relator da proposta, optou por retirar o ponto que permite, blá blá blá, e tá aí, gente, tá valendo.